Olá pessoal, hoje nós vamos ver a família Aricaceae. Essa é uma família importante, pois é a família das palmeiras. E algumas palmeiras, muitas delas possuem grande importância econômica para o Brasil. Por exemplo, o coco, o palmito, o babaçu, carnaúba, dendê. Mas a família Aricaceae, Monocotyledone, que também foi conhecida anteriormente, historicamente, pela família Palmaceae, inclui também lianas e arbustos. São 202 gêneros, 2.600 espécies. Algumas palmeiras, como Ceroxylon quinquense, podem atingir até 60 metros de altura. Então são tão altas quanto as maiores árvores que a gente encontraria na Amazônia. Essa figura aqui mostra bem do que se trata essas palmeiras. Essas aqui, no caso, são nativas da Tailândia ou da Malásia, agora não me lembro exatamente. Vocês podem ver aqui, ó, as estruturas reprodutivas. A gente já vai ver aí do que se trata. Geralmente inflorescências, né? E polígamas, ou seja, as palmeiras possuem flores masculinas, flores femininas, flores hermafroditas, flores funcionais, masculinas e femininas, e combinações na mesma planta, às vezes, dessas flores, né, que eu acabei de falar. Não só as mais altas, mas também as maiores folhas, talvez, ocorram nessa família, com exceção de algumas outras plantas que possuem folhas grandes. É raro encontrar fora da família Palmaceae folhas como essa da ráfia, né? Percebam aqui o tamanho das pessoas e as folhas dessa palmeira, que podem chegar até 25 metros. E aqui também uma das características mais marcantes, né, de Monocotyledones, essa bainha da folha, né? Está a folha e a bainha envolvendo ali o caule, que é uma característica típica de Monocotyledônea. A base da folha se alargando e envolvendo o tronco, formando uma bainha, stipe aqui no caso, né? Isso difere as palmeiras de cicas, que é gimnosperma. Gimnosperma jamais vai ter uma bainha, então é muito fácil. E vai ter estróbilos também, é claro. Muito fácil você diferenciar uma palmeira de uma gimnosperma, uma cicas ou uma zâmia. Então essa é a dica que eu dou, presença ou não de bainha. Acabou a confusão então entre palmeiras e gimnospermas. Essas fotos são do centro de Campinas, que existem palmeiras com cerca de 200 anos. O plantio dessas palmeiras coincidiu com a formação da cidade, então há um indicativo aí de que demora até 200 anos para uma palmeira chegar aos 30, 40 metros de altura. Então são plantas de crescimento lento aí. Aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro também, cerca de 100 anos para as palmeiras chegarem a esse estágio aqui, com base em fotos históricas. Algumas palmeiras, como essa palmeira que existe em Madagascar, possuem uma conformação bastante estranha, né, de bainhas aqui, formando aí quase que um espanador, né, leque, na verdade. Essas palmeiras aqui, elas possuem flores polinizadas por mamíferos, tá? Cálamos é uma palmeira que possui caule no chão. Então aqui estão as raízes, aqui está o caule, do caule surgem as folhas. E é o maior caule do reino vegetal, com 200 metros de comprimento.
Então esqueçam os caules das sequoias, dos eucaliptos e até das palmeiras que a gente acabou de ver. Aqui está o maior caule do reino vegetal. E o que a gente está vendo aqui, ó, é o final do caule com a inflorescência, que também é a maior inflorescência, uma das maiores inflorescências do reino vegetal. Vocês podem ver aqui comparando o tamanho de uma pessoa adulta e a inflorescência. Pode ter até 6 metros de altura essa inflorescência, aqui do gênero Corypha no caso. Então, acreditem ou não, e surpresa ou não, as Arecáceas, família das palmeiras, possuem alguns recordes aí no reino vegetal. Esse tipo de folha aqui é uma folha palmada, ao contrário de folhas pinnadas que nós vimos aqui. Esta é uma inflorescência de palmeira, né? E aqui o fruto do cálamos, que é essa palmeira aqui, ó, em cima à esquerda. Lembra um pouco um babaçu, né? E também lembra levemente uma pinha. É engraçado essa relação que existe em algumas famílias de angiospermas nos frutos em relação às pinhas verdadeiras, que são gimnospermas. No vídeo sobre Magnoliaceae eu comentei a teoria das 4 linhagens, né, que as angiospermas poderiam ter se originado de 4 linhagens independentes de gimnospermas. E sempre que eu vejo um araticum, uma nona ou uma calamus monocotiledônia, eu começo a pensar em qual gimnosperma poderia ter originado essa planta. São teorias aí, mas é interessante pensar um pouco sobre isso. Estas são as corífas novamente, né? Essas inflorescências, e aqui uma ilustração feita por algum alemão, está escrito aqui, né, em alemão, dessa planta e as suas inflorescências gigantescas no Ceilão, tá? Então aqui é sul da Índia, aquela ilha chamada Ceilão, Sri Lanka, que fica ao sul da Índia. E aí alguns casos que mostram algumas fotos mostrando o porte dessa palmeira. Aqui as pessoas, palmeira e a inflorescência. Mais uma, carro, palmeira e inflorescência. Muito bonita para paisagismo. Essa palmeira eu nunca vi aqui no Brasil. Nós estávamos mostrando as folhas e agora há um slide aqui mostrando exatamente o que é esses dois tipos de conformação aqui das folhas, né? A folha pinnada e a folha palmada. As palmeiras, no caso, elas possuem folhas compostas, grandes, sempre verdes, palmadas ou pinnadas, arranjadas em espiral ao redor do estipe, que é um caule sem ramos, chama-se monopodial, e a bainha desenvolvida que eu já mostrei anteriormente. É uma das famílias de plantas mais cultivadas e conhecidas. Símbolo universal de férias e viagens. Coisa boa. A inflorescência. Então a inflorescência ela é uma panícula, né, que é semelhante ao racemo, ou um cacho com pedicelo, geralmente composta de outras panículas. Então, a inflorescência é bastante complicada, aí, rodeada por uma ou mais brácteas ou espatas. São essas pequenas escamas aqui quase, né? São escamas, brácteas modificadas, escamosas, que protegem as flores, que são minúsculas e estão aqui dentro. E se tornam lenhosas, às vezes, na maturidade. Então essa panícula, esse racemo, também conhecido como espiga. Lembrem do trigo aqui, vai ficar bem conhecido esse tipo de inflorescência.
E aqui as inflorescências provavelmente masculinas, né, com todo esse pólen aqui. Como eu falei, é complicado o sistema sexual das palmeiras. Podem haver palmeiras hermafroditas, podem haver palmeiras dioicas. E nas hermafroditas, nas palmeiras monóicas podem ocorrer flores hermafroditas ou flores de ambos os sexos, ou flores com sexo masculino funcional e feminino atrofiado. E podem ocorrer flores unicamente masculinas e flores hermafroditas na mesma palmeira. E combinações destas, criando o que se chama de sistema sexual polígamo. Então, o sistema sexual das palmeiras no reino vegetal é um dos mais complicados que existem. As flores das palmeiras, embora as inflorescências possam ser as maiores do mundo, as flores são geralmente pequenas, brancas, amarelas, simétricas, radiais, com 3 sépalas ou pétalas, número em dobro de estames, né? Chegando aqui ó, o A, a fórmula floral 6 estames, às vezes ligados na base do pistilo. Tá? O pistilo está aqui no centro, que é a parte feminina, os estames podem estar ligados na base. Então aqui tem uma pequena amostra, né, dos sistemas sexuais que podem acontecer com essas plantas. E número de sépalas, né, 3, número de pétalas 3, que é a corola, número de estames e o gineceu, com os carpelos livres ou quando apresentam um círculo, os carpelos unidos. Lembrem da apresentação sobre violácea, onde eu comento sobre os diagramas florais e as fórmulas florais. Mais detalhes das flores. Então as flores têm essas pétalas ou sépalas bem rudimentares e as estruturas masculinas somam grande parte da massa floral às estruturas masculinas aqui. Então são flores reduzidas, né? Essa é uma flor fechada, essa aqui é uma flor aberta, ó, que estão as anteras com as políneas, as pétalas provavelmente, e aqui o estigma no centro. Tudo isso pode ser visto aqui, o estigma. Então aquela lá é uma flor em corte, esse aqui é uma figura da mesma flor da esquerda em corte, que as anteras, o estigma, os filetes, o gimneceu, né, o pistilho, e aqui na base o óvulo, parte onde vai originar depois as sementes. Pronto. Aqui está uma inflorescência, né? A gente está mais acostumado a ver o coco, a fruta. Aqui está a inflorescência, que origina depois os cocos. O coco, né? A palmeira. E o tamanho que essas frutas, né? O coco, no caso, é uma drupa, podem chegar. Fibroso, né? O endocarpo, o endocarpo é lenhoso. Esse caroço interno aqui, ó, essa partezinha, que é o endocarpo lenhoso. Tá? E a parte mais externa aqui, o mesocarpo, é fibroso. E aqui dentro está o líquido, né? Que é o endosperma, na verdade ele é líquido e depois ele se torna sólido para alimentar o embrião, que geralmente está aqui no fundo. Ó. E aqui é o mesocarpo fibroso. Então esse é o coco. Cocos nucifera, importância aí para a saúde e para a economia no Brasil, óbvia, né? Plantado muito naquela região do sul da Bahia. E aqui há créditos aí para o Armstrong, uma figura bastante detalhada em inglês da estrutura do coco. Vamos começar aqui, como eu falei. Lembrem da seta branca aqui, ó. Essa partezinha onde está o embrião, né? Que já germinou aqui, então esse é um coco maduro. E aqui está o endocarpo já, o endosperma na verdade, né? Circundando a semente.
E o endosperma ele passa de líquido para sólido, né? Então é uma massa esponjosa, um cotilédone, um único cotilédone, doce, esponjoso, que envolve e absorve o endosperma. E isso que vai alimentar depois aqui a plântula do coco. Tá? Depois temos o endocarpo lenhoso, que é essa partezinha aqui, difícil de tirar às vezes, e a fibra por fora, que tem agora, está sendo utilizada para produção de biocombustível. O exocarpo, que é a parte externa do coco, a parte verdinha. O mesocarpo fibroso, okay? Também se prolongando aqui. E aqui já a nova planta do coco, né, com o seu troncozinho e as folhas. Aqui é um detalhe do endocarpo. Então essa partezinha aqui, ó, de fora, essa parte marrom escura aqui de dentro. É um detalhe dele mostrando os poros. Existem dois poros não funcionais e um poro funcional, que é por onde vai escapar aqui, ó, a plântula, né, a raiz e depois o troncozinho da plântula. Então é assim que o coco germina, por esse buraquinho aqui que vai nascer a plântula. E aí é detalhes de como é isso na natureza mesmo, né? Fora do esquema, na verdade. Lá está que vai ser a futura planta do coco, ela vai sair por um desses poros. Lá está o embrião, ó, em A. Essas imagens são bonitas e mostram como que realmente é essa drupa, que é fruto do coco. E aqui como é feito para germinar essas plantas, né? Como se produz mudas de coco, aí fiquem conhecendo. Então o coco que a gente come, né, e come essa parte aqui e também toma água de coco, na verdade é o tecido nutricional da plântula. Que depois quando você deixa o coco sem comer e deixa ele passado, né, ele vai ficar nessa situação aqui e vai germinar. Bom, existem muitas outras plantas na família das arecáceas, né, outras palmeiras, algumas delas, como Astrocarium aculeatissimum, são extremamente espinhosas, como o próprio nome já diz, né? Então você vai ter esses espinhos aqui, ó, em faixas até, cujo objetivo ecológico evolutivo seja evitar, né, a predação das sementes. Não evita o consumo dos frutos, mas evita a predação das sementes. Eu, pessoalmente, quando vejo essas plantas, eu não sei, tem alguma coisa que me faz lembrar aqui os ouriços. Essa parte aqui, ó. Lembrei da setinha aqui, ó. Os ouriços aqui e aqui, ó. Eu não sei até que ponto seria interessante estudar até isso. Até que ponto essas plantas não evoluíram para fazer imitar de alguma forma algum animal aqui. Não sei, tem alguma relação, eu acho, dela imitar o animal se beneficiar imitando ela, para o animal passar desapercebido e parecer uma palmeira, ou a palmeira de alguma forma imitar o animal para se proteger. Existe alguma relação ainda pouco estudada em relação à forma dessas estruturas protetoras aqui das inflorescências, né? Na verdade são escamas protetoras dessas inflorescências e depois das infrutescências, né? Bom, essa é a planta que eu queria mostrar mais em detalhe, o Astrocarium aculeatissimum. Vocês podem ver que os espinhos, eles não dificultam a vida de quem está descendo da planta, ó. Eles dificultam a vida de quem vai subir. Então, provavelmente é um artifício aí evolutivo para evitar danos às sementes. Tendo em vista que o maior problema dessas plantas na sua ecologia é a predação de sementes. Elas sofrem muito com predação. Esses espinhos também, por ser humano, são altamente perigosos. Eles contêm muitas substâncias tóxicas e muitas bactérias também. Então,
claramente é um mecanismo de defesa aí contra predadores. No sul da Bahia, uma região onde eu morei por um ano, existe uma palmeira muito importante economicamente na produção de fibras, que é a piaçava. Então aqui a gente pode ver, ela é plantada em sistemas agroflorestais junto com o cacau, com a jaca, o caju e o cajá. E aí, se vocês quiserem se aprofundar, vocês remetam ao vídeo de sistemas agroflorestais, que eu vou postar no YouTube também. E é uma palmeira que é uma importante fonte de renda naquela região que é muito pobre, né? Então eles colhem aqui os ramos, né? Branches, na verdade, seria ramos, mas se a gente for parar para pensar, a palmeira não tem ramos, né? Então seria aqui as fibras, né? Todo o processamento que eles fazem, né? Retirada dessas fibras, o aproveitamento e também o transporte, né, para fora do Brasil. Elas são importantes, pois elas são fibras que são à prova d'água. Supõe-se que essa seja a maior utilidade, né? Elas são bons isolantes para a umidade. No Brasil elas têm saído do navio do Brasil. O coco também tem uma fibra, como eu comentei, né? Poderá ser utilizada aí na produção de energia elétrica, em indústrias termoelétricas, né? Então são plantas importantes aí em termos de econômicos para a região sul da Bahia, principalmente. A polinização dessas plantas é por insetos, e quem dispersa as sementes são cutias, são pequenos mamíferos. As folhas, as fibras e o óleo, como por exemplo o dendê, são os principais produtos da família Aricácea. E aqui uma paisagem típica, né, do sul da Bahia, aquela região ali de Ilhéus, Itabuna, mostrando a floresta semidecidual entremeada aí com as palmeiras. E aqui o duro trabalho das pessoas que retiram as fibras, né, processamento das fibras na floresta, sua retirada, secagem, depois inclusive o uso na produção de vassouras, né. Existem alguns estudos interessantes sobre a sexualidade dessas plantas, né. Elas, de acordo com a posição que ocupam na floresta, elas podem mudar a expressão sexual. Então, se vocês quiserem ler sobre isso, se aprofundar, e isso é interessante para quem for plantar essas plantas visando produção de drupas, né, de frutos, saber aí qual o melhor sistema de plantio em função do dossel, se você quiser ter a produção de indivíduos femininos, né, que é onde estão as frutas. Ou se você quer produzir fibras, talvez é mais rápido o crescimento da planta masculina, e aí você vai fazer aí um diferente tipo de manejo para fazer com que existam mais expressões masculinas, menor investimento em frutos e mais investimento em fibras. Essa é a forma de manejar as palmeiras, nesse caso, né? Se vocês quiserem ler sobre como funciona a economia da natureza, em relação a esses gastos reprodutivos ou vegetativos, leiam esse livro que eu acabei de comentar, A Economia da Natureza. E aí estão os insetos polinizadores, besouros. Outras palmeiras interessantes, né? E outras leituras interessantes aí sobre cultivo de palmeiras. Só estou mostrando aqui a título de curiosidade. Burle Marx também foi um grande defensor das palmeiras na sua atividade de paisagista, né? Então, além da alimentação das fibras, as palmeiras são muito utilizadas no paisagismo.
e os jardins de Bulemax e o uso de palmeiras dos mais variados tipos. Lá, aquela parte de lá. Ó. E aqui outras monocotiledôneas que nós acabamos de ver aqui nas apresentações, né? Também utilizadas em paisagismo. Ao fundo, né? Até em Miami. O projeto da Brasília, né? Fonte Luminosa de Brasília, próximo ao Congresso, lá ao fundo está o Congresso. Muitas palmeiras aí utilizadas por Burle Marx ao longo de sua extensa carreira, como o Buriti, né? Mauritius, que é essa planta bonita aqui, ó. Tem esse fruto bonito também. No Jardim Botânico do Rio, aqui uma imagem emblemática, o plantio já, as palmeiras jovens, depois de 100 anos aí, seu crescimento. Então você tem uma ideia aí que tamanho ficam as palmeiras, quanto tempo demora com base nessas imagens. Título de curiosidade. Aqui essa foto foi eu que tirei lá em Rio Claro, no Horto Florestal, um lugar muito legal para visitar. Principal ponto turístico da cidade de Rio Claro, em São Paulo. Isso aqui era uma fazenda, já foi filmado aqui até novela da TV. E as palmeiras, né? Com mais de 100 anos aqui, é o tamanho que elas podem ficar. Bom, a próxima família que nós vamos ver é a família do bambu e a família da grama, Poales. Então, o monocotiledôneo é muito importante em termos econômicos, por isso eu coloquei esse cifrão aqui, para vocês não esquecerem que muitas plantas importantíssimas na economia, até para a produção do álcool, e a maioria dos alimentos que os seres humanos consomem são poales. Inclusive material de construção, né, os bambus, por exemplo, que é o futuro aí dos materiais de construção, nessas fim de você até tirar um pouco esse excesso de bambu que existe nas nossas florestas secundárias e aproveitar eles de uma forma econômica e liberar espaço para que a floresta volte a ocupar seu espaço. Vamos fazer um pequeno intervalo, já vamos entrar aí em Poales. Vamos lá então. A origem dessas plantas é no Cretáceo, 120 milhões de anos atrás. E se imagina que a origem seja aqui na América Latina. Principais características: as flores são pequenas, envoltas por brácteas e inflorescências polinizadas pelo vento. Essa ordem ela não existia no sistema de Cronquist e suas famílias eram dissipadas em outras ordens. Agora, em Engler, que é um sistema muito antigo, de 1900, era Graminális a ordem Wallace. A diversidade chega a 12 mil espécies. Então, entre as monocotiledôneas, é a família com maior diversidade de espécies, também conjuntamente com Orquidácea. Depois vem Ciperácea, Bromeliácea e Eriocaulaceae. As top 5, né, as principais famílias em diversidade no mundo, considerando mono e dico, é Orquidácea, Asterácea, Fabaceae, Rubiaceae e Poaceae. Então, das 5 famílias com maior diversidade, 2 são de monocotiledôneas. Beleza? Se vocês quiserem ler sobre monocotiledôneas, eu recomendo essas literaturas. E aqui está o sistema de Taktayan, em russo. Se alguém quiser estudar russo, está aí também. Bom, antes de entrarmos na família Poaceae,
que é a família do bambu e da grama, vamos entrar em Bromeliaceae. Essa família é uma família muito importante para os animais, para o paisagismo, né, e para a ecologia das florestas. As bromélias, a gente sabe agora, são plantas importantes para muitos anfíbios, por exemplo. Eles colocam os ovos aqui ou até mesmo carregam os girinos para aqui, dentro dessas bainhas, né, das folhas bastante desenvolvidas, cultivar seus animaizinhos aqui, seus filhotes. Essas plantas, elas são muito bonitas para ser utilizadas em paisagismo, né? São epífitas verdadeiras, a maioria delas somente sobrevive no topo das copas das árvores. E possuem também a importância na alimentação humana, por exemplo, abacaxi e outras plantas também são importantes. As helicônias, né, em termos de uso para enfeites de casamento e por aí vai. A polinização é comumente feita por beija-flores. Existe uma grande variedade aí de cores, né, nas flores e nos frutos também. Frutos múltiplos, originados de uma inflorescência, o abacaxi. A biomassa das florestas tropicais, ela é em boa parte composta de bromeliáceas. Por exemplo, naquela região sul da Bahia, ali em Ilhéus, se você entrar na Cabruca, que é um sistema agroflorestal, ou até mesmo na floresta primitiva, você vai ver que existem bromélias gigantescas que chegam a pesar mais de 150 quilos. E um aviso também para os estudantes, que essas as plantas são capazes e já causaram morte de estudantes, mais do que outras coisas que a gente imaginava que fossem perigo na floresta. Então, muito cuidado em florestas onde existem muitas bromélias, pois em dias chuvosos elas podem capturar muita água, se tornar extremamente pesadas e quebrar os galhos onde estão, caindo na cabeça das pessoas. Isso já causou até morte de estudantes naquela região do sul da Bahia. E não é brincadeira. Bom, são plantas então importantes aí tanto na produção de biomassa como na reciclagem de nutrientes nas florestas. Fornecem muito néctar, muito pólen aí para os polinizadores. Alimentam os beija-flores, que são também aves importantíssimas na ecologia das florestas. E é a monocotiledônia típica, né? As folhas aqui dispostas no arranjo tradicional de monocotiledôneas, né? Rosetas. As nervuras paralelas. E aqui existem muitos espinhos também, bromeliácea. Floresta de restinga é muito comum, bromeliácea com espinhos. São plantas não muito exigentes aí em termos de qualidade dos solos, né? Agora nós vamos entrar na família mais importante, talvez para a humanidade, em termos de plantas. Poaceae, a família da grama, do bambu, do milho, do arroz e do trigo. Então, a humanidade como civilização, né, que a gente chama, somente se tornou civilização no momento que o ser humano conseguiu coletar essas sementes e cultivá-las. Aí ele parou de ser nômade, estabeleceu as primeiras vilas e por aí vai. Uma característica importante dessas plantas é a sua flor, geralmente arranjada em espigas, né, inflorescências. Ela possui duas glumas, que são como é que eu vou dizer, duas brácteas, né, modificadas que visam proteger as partes reprodutivas e funcionais da flor lá dentro. Depois tem outras menorzinhas aqui, a lema e a palha, que também tem a sua função. Então, essas flores, elas são muito rudimentares, muito sem graça também. São a flor aí do arroz, do trigo, são mais brácteas do que flores, né? Flores bracteáceas. Esse é o trigo, ó, essa flor aqui. Então, outras características. Formam colmos, e aqui está a definição do que é isso.
nós, folhas alternadas, dísticas, né, formando um único plano, com essa tendência. Tradicional venação paralela das monocotiledôneas, a bainha ampla, pense no milho. E cana-de-açúcar, por exemplo, é muito comum no próprio capim você se cortar os dedos. Então, é a sílica. Tem muitos minerais aí acumulados nessas folhas, evitando, com o objetivo de evitar a herbivoria. Existem pelos chamados de lígula, né, que é aquela parte da planta que fica entre a lâmina e a bainha, também para evitar a entrada de insetos aí. Já falamos das inflorescências, são espigas ou panículas, né? As flores são hermafroditas, com a notável exceção do milho, que é dioico. Aliás, as flores são sexos separados. Aqui muda um pouco em relação ao que nós estávamos vendo, né? São plantas que evoluíram para serem polinizadas pelo vento e não por insetos. E aqui está o nome técnico daquelas brácteas que eu estava comentando. Então, as basais da flor são as glumas, e as seguintes são a lema aqui e a palha. E o fruto é também um fruto clássico aí da morfologia vegetal, a cariopse, que é uma semente que é fundida à parede do fruto. Então o milho é o exemplo mais notável de uma cariopse, né? Uma semente que é fundida à parede do fruto. São as plantas, são divididas em plantas de clima frio, que fixam carbono em compostos com 3 carbonos na fotossíntese, e as plantas de carbono 4. Né? Então também existe aí uma variação na fisiologia dessas plantas. Plantas que fixam muito carbono, são mais eficientes, as carbono 4 e as carbono 3. Mais algumas curiosidades. 31% da superfície do nosso planeta está coberto não por florestas, mas por poácea. Então a importância em biomassa dessa família é enorme. Arroz, pães, milho, grama, sorgo, cana-de-açúcar e por aí vai. São os representantes. Também definem várias formas de vegetação, né, no Brasil e no mundo. Então, a estepe é uma palavra russa, e aqui está em russo mesmo, estepe. São campos, tá, e ocorrem formação de poácea direto, né, nesse tipo de formação vegetal, que é um dos biomas do Brasil, né. A campanha gaúcha, por exemplo, é coberta praticamente de poácea. Sua origem é pré-andina, na Argentina, e vinculada às florestas de araucária angustifolia. Então existem vários tipos de estepe no Rio Grande do Sul, arborizada, parque, que lembra as nossas praças, né? Os parques na Inglaterra, daí se trouxe esse nome para a nossa formação vegetal. Aqui do livro do Risini, essas ilustrações, e o cremínio lenhoso, que é o 3 aqui, ó. Depois tem outros tipos aqui, vocês podem olhar por curiosidade como é a vegetação na região sul do Brasil, no bioma Campos Sulinos. E aqui também as estepes arborizadas, como que seria aqui essa ilustração. Muito comum naquela região ali da fronteira com a Argentina. Um abraço aí, esses tempos de Copa do Mundo, aos hermanos. Então existe associação com a anacardiácea aqui, ó. Então é até interessante para vocês pensarem onde ocorre a anacardiácea naturalmente. A campanha gaúcha está muito anacardiácea vinculada à poácea. Pronto. Aqui tem alguns gêneros de gramas, né, de poácea que ocorrem, né, nessa região. E outras plantas, né, celtes, muitos espinhos aí, muita euforbiácea, acardiácea, voltadas aí, algumas mimosoide, mimosácea, vinculados aí
e inclusive cactos naquela região ocorrem vinculados à presença das poáceas. Vamos aprofundar um pouco sobre o começo da civilização humana. Está vinculada à grama, né? Ao arroz, à poácea. Então disse que começou na China e também no Oriente Médio e no Egito, não se sabe ao certo, o cultivo dessas plantas que permitiu do homem mudar de caçador-coletor para cultivador e se fixar. No momento que o homem conseguiu prever essas colheitas e os plantios, ele teve mais tempo para fazer todo o resto, escrever e por aí vai. Então a nossa história da civilização se confunde com a história das poáceas, do seu cultivo. Esse Stonehenge na Inglaterra, imagina-se que seja, na verdade, um calendário, para se saber as épocas certas para se plantar e colher as poáceas também. Além de ser um templo religioso, pois agricultura e religião estão intimamente ligados, seria uma forma de organizar a época de plantio e colheita. No Irã, o cultivo do trigo começou na região de Zagros. E essa é uma figura com cerca de 4 a 5 mil anos, mostrando aí como essas plantas foram cultivadas. E é daqui, pessoal, que vem o pãozinho que você compra na padaria. O ser humano está se tornando cada vez mais urbano, esquecendo essas coisas. É uma poácea. Os egípcios também, né, cultivaram. Foram os primeiros também a cultivar essas plantas, junto com as videiras. E também foram os primeiros a fazer vinho e cerveja, foram os egípcios, não foram os alemães, tá? Foram os egípcios. Então, quando se fala que bendito seja o alemão que inventou a cerveja, se troca por egípcio. E o vinho também. Povo de bom gosto, né? Além de construir as pirâmides, inventou as melhores bebidas que existem, vinho e cerveja. Então, um grande abraço aos egípcios e uma homenagem aqui ao povo egípcio, que sabia muito bem. Também o azeite, as oliveiras foram cultivadas muito no começo da civilização pelos egípcios também. Mediterrâneo, né? Óleos e vários produtos aí vêm de poácea. Pequeno intervalo para o carro passar e tocar o som na rua. Pronto, voltamos. Na Índia também, né, na Indochina, o cultivo do arroz, mais uma poácea. Também no sul do Brasil, nós estávamos falando de lá. Falar um pouco de conservação também, o sul do Brasil, o bioma Campos Sulinos, o campo nativo do Brasil, ele compete, na verdade, com as plantações de arroz, que é uma outra poácea, né, que visa a alimentação humana. Alguma das soluções mais engenhosas do ser humano em termos de agricultura se originou justamente nas dificuldades aí nos plantios em áreas inclinadas de arroz. Aqui, ó. As carroças, os arados, se imagina que tudo isso foi inventado no cultivo do arroz. Então a história do cultivo do arroz se confunde com a história da civilização. E aí tem uma bela imagem para mostrar o domínio do ser humano sobre a natureza, em termos do cultivo, né, dessas plantas. E não foi só na Ásia, na África e no Mediterrâneo, na América Latina e na América Central também. A agricultura floresceu em tempos muito antigos. Aqui eu vou colocar mais título de curiosidade, né, sobre um pouco da história da agricultura. A cana-de-açúcar também é uma poácea importante aí, em termos de produção de açúcar. Espero não estar falando nenhuma bobagem aqui nessa parte da apresentação. Foi cultivada aqui inicialmente na América. História da agricultura um pouco, os moinhos, todas essas revoluções aí das máquinas, né? Começo da
da era industrial foi no intuito de moer os grãos de poácea, de trigo, produção de farinha. E também hoje em dia tem se utilizado um conceito novo aí em paisagismo, para quem gosta de paisagismo tem um pouco aí também, que é o paisagismo para áreas mais secas. Isso aqui faria sucesso em cidades como Petrolina, que é bastante seco, que é a Sharescape. São paisagismos feitos sem a necessidade de muita irrigação, baseado bastante nas famílias que nós estávamos vendo aí ultimamente, as Terrace ainda de cotiledones, né? E Poace. Fica uma dica aí, se você quer fazer um bom projeto de paisagismo e que ele não seja dependente de água, utilize as yuccas que a gente falou na outra apresentação e utilize Poace. E não vai ficar ruim não, vai ficar bonito. Tem muita planta bonita nessa parte da árvore. E aqui é homenagem à cerveja egípcia Saqqara Poace. Então as poáceas, né, são fontes de carboidratos, de proteínas, açúcar, combustíveis, são utilizadas na construção, foram utilizadas também na produção do papel, na produção de destilados, que é muito bom, e também fermentados. Construção, o bambu, e aqui tem os usos mais recentes, que é a fitorremediação, que é o uso dessas plantas na absorção de poluição nos chamados jardins filtrantes, que são jardins utilizados tanto para beleza, né, embelezamento das áreas verdes, margens de rios, e aqui é no rio Sena, na França, também a despoluição e oxigenação do rio, baseado bastante em Poace. Não podemos esquecer essa pequena figurinha que entrou agora, que é graças a Poace que a gente tem o nosso futebol. Agora que nós estamos em época de Copa do Mundo, ela é o palco onde se desenrola a Copa do Mundo. Então existem poáceas como miscanthus, que ela é capaz de remover o óleo da água. Vejam que importância que tem essa planta na fitorremediação de águas contaminadas. E ela tira o óleo da água, passa para essa parte aérea. Essa parte aérea é utilizada para o gado deitar e não passar tanto frio em áreas mais frias como na França. O sorgo bicolor, vejam todas as características emblemáticas de Poaceae aqui. É uma planta também utilizada com essa finalidade. Cyperaceae, família de alta diversidade em monocotiledônia também, chamado de junquinho, cumpre a mesma função aí na remoção de poluição. Braquiária, a mesma coisa, não só para despoluir ambientes, como na recuperação de áreas degradadas. Essas plantas têm sido utilizadas devido à sua rápida cobertura da área degradada e formação de biomassa para recomeçar o ecossistema funcionar, né? Se não me falha a memória, essa planta aqui, o Cyperus, também é utilizada como fito-hormônio para estimular enraizamento de plantas naturalmente. Fito-hormônio natural aí. Espero não estar falando bobagem agora nesse momento. Eu recomendo aos alunos que chequem, reflitam sobre o que eu estou falando em alguns momentos quando eu falo isso. Dá uma conferida mesmo, certo? Tá perdido aqui como ele nasce, eu já havia falado dessa planta, então vou passar aqui. Como ele nasce é uma outra monocotiledônia que eu comentei na palestra anterior. Na introdução às monocotiledôneas, também tem seu uso na remoção de metais pesados em fitorremediação. Por isso eu volto a mencionar aqui ela, embora eu já tenha comentado sobre a família e o gênero, né, a Verônica. Essa florzinha bonitinha, né, azul e branca. E aqui estão as anteras, ó, os filetes. Muito bonitinha. O bambu. Essa planta, desde a Idade Antiga, tem sido utilizada em China e Japão para os mais variados usos. E é uma das formas aí que o ser humano tem que repensar aqui no Brasil em resolver problemas ambientais. Eu recomendo muito
o uso dessas plantas para fazer cercas, até para transporte de água, os colmos, né? Para retirar um pouco ela da floresta semidecidual secundária. Aqui no Brasil aconteceu muito. Então o bambu é muito importante, né? Ele pode ser utilizado no transporte de água, na construção de cercas, de cadeiras, de móveis, de estruturas, quiosques, pesca e pague, por aí vai. Essa planta tem uma utilidade enorme e é pouco utilizada no Brasil. E eu recomendo que seja uma das alternativas aí na remoção um pouco dessas plantas das florestas perturbadas, onde elas têm um espaço na floresta primária, mas elas têm uma reprodução muito extraordinária, né? Ela reproduz demais em floresta perturbada e ocasiona alta competição com as plantas nativas, né? Na verdade elas são nativas, mas elas se tornam invasoras dentro dessa própria floresta original. Então utilizá-las na propriedade é uma forma de diminuir um pouco, colocá-las nessa condição talvez ideal, né? Em menor tamanho populacional. E é isso aí, elas são plantas que têm a maior parte da sua reprodução assexuada e florescem, frutificam uma única vez, né? Muitas vezes morrendo após essa primeira reprodução, primeira e última reprodução, inflorescências que ocorrem aí a cada 40 anos. Aqui existem algumas formas de cultivo que podem ser utilizadas aí na reprodução assexuada das plantas, só a título de curiosidade. E como nós não podemos esperar 50 anos para começar um programa de melhoramento de sementes ou um plantio de bambuzal, a gente precisa fazer algumas técnicas aí para produzir bambu a partir dos bambus existentes. Então existem algumas formas aí, né, que é separar os colmos, esperar eles crescer, separar de novo e assim produzir os júniors, né, que são os filhotinhos aí. E aqui tem uma outra forma bastante engraçada até de produzir muda de bambu, que é amarrar um saquinho com terra bem onde está a divisão dos colmos, né, que ele vai enraizar aqui e você vai depois cortar e colher várias mudas a partir de um único bambu. Depois você faz isso aqui e leva para o lugar onde você vai plantar. Joia, né? Bom, vamos passar um pouco mais adiante sobre a grama agora na cultura popular do Brasil. Então tem uma parte aqui que é a sessão divertimento, relax aí, já que estamos no final dessa palestra. Vocês podem ler aí e se divertir. Vamos às últimas famílias. Heliconiaceae, planta indicadora de áreas de clareira ou áreas perturbadas na floresta atlântica, muito visitada por beija-flores, também está nessa parte da árvore, inconfundível, né? Sua inflorescência, né? Amarelo, vermelho, esse padrão de brácteas aqui, protetoras das estruturas funcionais, alternado, muito bonito. Essa planta ela realmente é um indicativo na Mata Atlântica de áreas, que são áreas aberturas na floresta, no caso. Né? Então, geralmente vai ter um aumento populacional dessas plantas em áreas perturbadas da floresta. Aqui está a família da banana, a Musaceae, está aqui no final aqui da árvore das monocotiledones. Então, eu já nem vou comentar muito sobre a importância econômica da banana, pois é bastante óbvia, né? Também é uma planta inconfundível. Ficamos nos finalmente aqui. Talvez eu faça uma outra apresentação para mostrar algumas curiosidades aqui do que vem ainda a seguir, né? Nós estávamos aqui em Musaceae, ó. Ainda tem a família do gengibre aqui, só para vocês saberem. E aqui tem plantas que ainda estão na posição incerta no reino vegetal. E aí vai ter muito parasita de raiz aqui, o Balanophorase.
Rafflesiaceae, que são os casos ainda pouco conhecidos, né, de onde posicionar essas plantas. Aí algumas famílias, ó. E aqui um vislumbre, né? Eu, no começo da graduação em engenharia florestal, cometia o erro de chamar isso de fungo. Na verdade, não são fungos, né? Fungos têm mais a ver com nós, com seres humanos, do que com plantas. São heterótrofos. As plantas são geralmente autotrófas. E Balanoforácea é uma pequena exceção, né? São plantas parasitas no sentido mais puro da palavra. Elas não fazem fotossíntese. Você só enxerga elas quando elas emitem as inflorescências aqui. Muito belas, muito bonitas, mas não confundam com fungos. Fungos não possuem inflorescências, possuem basídeos e a produção de esporos. Aqui vai ter semente, fruto depois. São essas plantas cuja dúvida no seu posicionamento na árvore evolutiva das plantas é óbvio, né? Você não vê as plantas, como que você vai estudar as plantas? Só quando floresce e frutifica que você fica sabendo que existe uma Ignorácea, uma Balanoforácea e uma Rafflesiaceae. Parasitas de raiz e as maiores flores que existem, tá? Então essa é uma curiosidade, que tem uma pessoa, ó, com óculos do tamanho que uma flor chega. Essas flores, aqui um celular, ó, para vocês verem o tamanho que essas flores chegam. Claro, ela rouba todos os nutrientes, por isso ela se dá ao luxo de fazer a maior flor do mundo. Então aí está a evolução dessas plantas. E isso é o significado, né, ecológico. E as interpretações desses significados evolutivos aí do custo-benefício, né, desse parasita, que é total. Elas cheiram a peixe podre para atrair besouros e moscas varejeiras. E aí também tem aquela separação temporal e espacial, que é quando a mosca entra, a parte feminina está madura, ela entra lá dentro, fica lá dentro, poliniza. Na hora que a mosca sai, é que a parte masculina da flor está madura e ela vai carregar o pólen para a próxima vítima. Aqui tem mais algumas curiosidades do que qualquer outra coisa. Sobre placentação, algo que eu ainda não falei, vocês entenderem o que é uma placentação parietal das sementes em relação ao ovário. Tipos de placentação, em alguns casos bastante conhecidos, né? Acho que eu vou encerrar por hoje, até porque só faltam 3 slides. Esse aqui é o penúltimo slide, vou colocar aqui mais para vocês estudarem, deixar essa partezinha final para vocês estudarem sozinhos, tá? Lembrem do Halloween e do tipo de fruto que é da abóbora. E aqui, o que é uma cápsula loculicida? Certo, pessoal, terminamos então com as monocotiledôneas. Fica um grande abraço aí e consegui encerrar antes de 1 hora. Tchauzinho então.